Nessa aula, você vai entender o que significa esse onReadStateChange, você vai entender o que significa esse open e você vai entender o que significa esse send. Vamos começar com esse open. Esse open, o que significa? Significa que você está abrindo uma requisição HTTP. Olha o nome desse método, o nome dessa função. Open, ele está abrindo o quê? Está abrindo uma requisição HTTP. E as requisições HTTP, quais são? Você pode trabalhar com GET, você pode trabalhar com POST, você pode trabalhar com PUT e você pode trabalhar também com DELETE. No caso aqui nesse curso, eu vou trabalhar com GET e vou também trabalhar com POST. Eu vou começar com GET. Com GET é mais fácil de trabalhar. Então, estou aqui abrindo uma requisição GET. Estou abrindo uma requisição GET. Agora eu tenho que falar qual arquivo que eu vou utilizar para poder trabalhar com essa requisição GET. Eu estou falando que eu vou trabalhar com esse user.php. E nesse user.php, o que eu faço? Eu faço o seguinte. Como aqui eu estou falando que eu quero uma requisição GET, aqui dentro do user.php, se eu quiser resgatar qualquer tipo de dado que eu esteja passando para dentro desse arquivo, que eu ainda vou mostrar para você como que faz isso, você vai trabalhar com essa variável global utilizando GET. Vamos supor que eu queira pegar o ID. Vou chamar getID. Simples assim. No caso agora, se eu estiver trabalhando aqui dentro do users.js uma requisição do tipo post aqui, se eu vier e colocar post. Agora aqui dentro desse user.php, eu tenho que trabalhar dessa maneira. Se você já tem um pouco de conhecimento em PHP, você sabe o que eu estou falando. E vou voltar aqui para um get. Legal. Agora vem esse true aqui. O que significa esse true? Significa que eu estou trabalhando com uma requisição assíncrona. O que é uma requisição assíncrona? Na hora que você coloca esse true aqui, automaticamente você já pode pensar nessa função aqui, nesse callback desse onReadStateChange. Veja que se eu colocar aqui console.log, vai ser veio depois do onRead. Se fosse uma programação normal, ele viria uma programação síncrona, ele viria de cima para baixo. Ele iria executar primeiro toda essa estrutura aqui e depois ele iria executar esse console.log. Como eu estou trabalhando com uma requisição assíncrona, porque eu estou colocando true aqui embaixo, então agora o que vai acontecer? Olha que legal. Se eu vier aqui no navegador, eu vou atualizar a página, eu vou clicar em users. Olha que legal. Tá vendo aqui embaixo? Veio depois do onRead. Então, ele mostrou, veio depois do onRead e depois ele pegou o retorno daquele arquivo user.php. Então, independente do que vier aqui depois, o que vai acontecer? Esse onReadStateChange, ele fica executando, no caso, ele fica esperando a resposta desse user.php, ele está esperando a resposta, mas o fato dele esperar a resposta, ele não bloqueia o meu código. O meu código, ele continua executando. Ele vem aqui para essa parte aqui de baixo. Se eu tivesse mais um console.log, se eu tivesse mais alguns códigos aqui embaixo, ele ia executar. Então isso que é uma requisição assíncrona. Legal. Agora, o que significa esse send? Esse send é quando eu estou enviando. O send, em português, significa enviar. Eu estou enviando a requisição. E todo o conteúdo desse onReadStateChange, ele fica verificando. O open, ele foi enviado? Foi enviado. Então, ele vai mudar o status desse onReadState. Se o send, ele foi chamado, ele vai mudar o status desse onReadState. Você vai entender agora o que significa isso. Aqui, dentro do MDN, eu tenho o seguinte. Tá vendo esse 0, esse 1, esse 2, esse 3, esse 4? E tá vendo aqui o que eu fiz? xhttp.readstate igual 4. Se o readstate for igual a 4, o que significa? Significa que ele chegou aqui. Significa que ele terminou a operação. A operação ela foi concluída. Se tiver o valor 0, quer dizer que não foi enviado. Tá vendo esse unsent? Quer dizer que não foi criado. O cliente não foi criado. Mas o método open não foi chamado ainda. Então, se o valor foi 0, um cliente foi criado, mas o método open ainda não foi chamado. Lembra que eu falei para você que agora esse callback aqui, ele fica tomando conta do que eu chamei aqui embaixo? No caso, se o open não foi chamado ainda, então o valor ele é 0.
Agora, caso o método open ele foi chamado, daí sim ele vai mudar o status para 1. Se ele chegou até o 2, o que aconteceu? O método send foi chamado e os cabeçalhos e status estão disponíveis. Essa parte de passar o cabeçalho eu ainda vou chegar. Se chegou no valor 3, quer dizer que está baixando o response text. Tá vendo esse response text aqui? Então quer dizer que se ele chegou no valor 3. Agora, se chegou no valor 4, quer dizer que está tudo certo. Ele conseguiu pegar a resposta, quer dizer que já chegou, que ele já chamou o open e que ele já chamou o send. Ele conseguiu pegar a resposta daquele arquivo user.php. Então, por isso que eu coloco se o red state, se ele for igual aqui a 4. Veja que eu estou vendo aqui o seguinte. Estou na parte do MDN que ele fala do red state. Tá vendo aqui, ó? Estou dentro do red state. Agora, o que eu vou mostrar para você? Eu vou mostrar esse status aqui, o status 200. Se você já tem um pouquinho de conhecimento em PHP também, mas mais em JavaScript, nas requisições do JavaScript e do HTTP, sabe que quando a requisição é 200, quer dizer que está tudo ok. E quais são os códigos que eu posso ter naquele status? Se a resposta foi feita com sucesso, então ele vai retornar 200. E aqui eu fiz a verificação. Se o status for igual a 200, daí sim eu pego alguma coisa. Beleza. Agora vamos ver os outros estados, os outros status, né? Tem aqui o 204, 205, 206, enfim. O que eu quero mostrar para você é esse daqui, o status 404. Tá vendo 404? Quer dizer que foi um arquivo, ele não foi encontrado. Bom, tá, legal, tudo isso que eu estou mostrando para você é legal, mas e na prática, como que eu faço para ver os códigos e os status? É bem simples, é só você voltar aqui, eu vou colocar aqui em cima, console.log, e vou colocar o seguinte, eu vou colocar http.readstate. Você vai ver que ele vai passar por todos os estágios, ele vai passar pelo 0, 1, 2, enfim. Eu vou atualizar, eu vou clicar em users, e apareceu ali, peraí, readstate, Ctrl V, agora sim, atualizar, users, olha o que apareceu. Ele começou no 1, depois ele passou para o 2, depois ele passou para o 3 e depois ele passou para o 4. Aqui ele está falando que ele começa no 0 e vai até o 4. No caso aqui, como foi tão rápido, ele já começou no 1. O que é o 1? Vamos dar uma olhada aqui. 1, o método open ele foi chamado. Depois ele foi para o 2, depois ele foi para o 3 e depois ele foi para o 4. Na hora que ele chega no 4, daí sim eu pego o retorno do servidor, que está aqui, ó, teste de dentro do user. Agora, se eu vier e colocar o seguinte, console.log, vai ser status. E olha aqui que interessante que ele retornou. Esse primeiro, esse número 1 aqui, esse é o red state. E esse 0 é o status. O status ele começa como 0. Isso aqui eu já mostrei para você. Quando o red state ele vai para 2, o status ele já muda para 200. Quando ele é 3, o red state, ele continua como 200. E depois, na hora que ele chega no 4, o que significa o red state 4? Cadê? Daqui. Quando ele é 4, quer dizer que está tudo feito. A operação ela foi concluída. Então, quando o red state é igual a 4, a operação foi concluída, e o retorno ele é 200, daí sim eu posso pegar o que tem dentro lá do user.php. Ele já retorna com sucesso o que tem dentro lá do user.php. O teste de dentro do user. Eu acho que deu já para ter uma boa ideia do que significa esse onReadStateChange. E esse response text? O que significa esse response text? Significa o retorno desse user.php. Se eu colocar somente console.log xhtp, olha o que vai acontecer. Eu vou clicar em users, ele retornou o objeto para mim. E o que eu tenho? Eu tenho vários tipos de respostas. Eu tenho somente o response, ele vai retornar essa string. O response text, ele vai retornar essa string. O response type, ele vai retornar a string vazia. O response URL vai retornar o caminho do arquivo user.php. E o response XML, ele vai retornar nulo. E olha aqui o red state e olha aqui embaixo o status. O red state, ele é 4. E o status ele é 200. Então, esse 4 quer dizer que a operação foi concluída. Esse 200 quer dizer que o retorno foi feito com sucesso. Certo, legal. Mas veja que aqui eu estou chamando xhtp.readstate, xhtp.status. Aqui eu posso alterar para this.
dessa maneira. Agora eu chamo this.response.text. Vou voltar, eu vou atualizar. User está aqui, teste dentro do user. Então essa aula está ficando por aqui. Valeu, um abraço e até mais.